Eu quero agradecer o prefeito de Carnaíba por ter aceito o nosso convite. Queria falar inicialmente, Anchieta, dessa agenda. Humberto Costa esteve em Carnaíba, o Carlos Veras também, o seu estadual José Patriota, e houve uma agenda de entregas lá. O que aconteceu em Carnaíba esse fim de semana? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Prazer, Nil Júnior, prazer estar aqui com vocês, o Tito também, e dizendo a satisfação de estar retornando à Rádio Pajeú. Nós estivemos, a semana passada a gente esteve em Brasília, né, lá com o senador Humberto Costa, também conversamos com o pessoal de Tereza Leitão, que ela estava no plenário, quando retornou eu já tinha outra agenda, e já bastante positivo, uma vez que Humberto e Tereza vão colocar uma emenda para o município de Carnaíba já para o próximo ano, né? Embora que esse ano ele colocou já R$200 mil para a saúde, e Tereza e Humberto vão colocar para que no próximo ano a gente faça pavimentação nas cidades, né? E foi uma satisfação enorme, e Humberto esteve conosco sexta-feira em Carnaíba, onde a gente entregou 4 mil metros quadrados de calçamento, no bairro ao lado, sentido daqui para Flores, do lado direito, bairro Manuel José de Medeiros. Também lá colocamos iluminação LED em algumas ruas e esgotamento sanitário também. Então, Humberto participou. Inicialmente não estava sequer agendado Carnaíba, mas ele abriu uma brechazinha e vai retornar no momento com outras ações que o governo vai inaugurar no município. Então é um prazer enorme. Humberto sempre uma pessoa do mesmo jeito que Carlos Vera, né? Tiveram os dois, e Patriota também nesse evento de sexta-feira, mas sempre bastante atencioso conosco. Nós temos uma história, inclusive, que não é da política somente. Já no movimento estudantil, quando eu fazia o curso de medicina, Humberto já também fazia, mas era na Universidade Federal. Quando eu estava terminando nas Ciências Médicas, atual UPE, Humberto era residente lá, em 83, lá no Hospital Oswaldo Cruz, que era onde funcionava a nossa escola. Então, já vem de tempo dentro, logicamente, do movimento estudantil, que a gente se conhece, e ele sempre muito atencioso conosco. Eu já queria entrar num tema que tem levantado o debate de muitos prefeitos. Daqui a pouco a gente vai falar também dessa realidade financeira, que é a relação do seu governo com o governo Lula, por um lado, e com o governo Raquel, por outro, né? Há uma crítica de dificuldade de contato com a governadora, de eventual isolamento, essa história de que Raquel evita um pouco a política tradicional, que tem um estilo próprio. Que análise a Anchieta faz? A gente está aí já com praticamente 8 meses completados dos dois governos. Você tem tido mais facilidade com o governo Lula, com o governo Raquel, com os dois ou com nenhum? É preciso a gente dar um tempo, né, e aguardar as ações que venham. Vamos dizer, o próprio Lula, que nós somos aliados históricos, né, do Lula, logicamente algumas situações já melhorou bastante para o município, quando se trata de repasse para a questão do transporte escolar, para a merenda escolar. O Minha Casa Minha Vida, que os municípios estão cadastrando para que isso em breve tenha esse recurso. Então, para mim, a questão melhorou bastante essa relação com o governo federal, para que a gente em breve já tenha frutos desse relacionamento, né? Nós que sempre fomos aliados históricos do PT, PSB em um momento teve fora dessa aliança, mas você sabe toda a minha história, até nos momentos de dificuldades da presidente Dilma, eu me posicionei contrário contra inclusive seu partido. Contra o meu partido. E quero dizer que já ocorrem avanços significativos na área da educação, os que eu citei, saúde também. A gente já começa a vislumbrar uma nova perspectiva com mais credenciamento de unidade de médicos para o programa Mais Médicos, né? Embora que em Carnaíba nós temos as 10 equipes que funcionam no município todo, mas a gente pode passar, uma vez que a remuneração do governo federal também é melhor, para que o governo federal repasse direto, embora que a gente perde outra parte, repasse direto para os hospitais. Acredito que esse programa é mais definitivo com esses profissionais.
e 4 vagas foram autorizadas para Carnaíba, para a gente fazer o processo de substituição, ou os profissionais fazem sua adesão ao programa, e graças a Deus teve uma procura significativa junto a esse programa. Também temos outros pleitos de construção de um CAPS para Carnaíba. Nós só temos hoje, recebemos parte do custeio, aí a gente recebe, precisamos construir e já designamos um local para a construção do CAPS, e a gente vai tentar captar esses recursos junto aos parlamentares aliados nossos, senadores também, que têm preocupação e têm uma relação muito forte com o governo Lula, o caso de Tereza e Humberto, e nos ajudar nessa captação de recursos. Eu considero isso altamente significativo, uma vez que nós tínhamos cortado toda a relação no governo passado. Eu fui bem claro aqui, acho que no governo do Temer e o Bolsonaro eu não recebi em Carnaíba apenas recurso de uma emenda de R$125 mil, que foi uma academia de saúde lá em Carnaíba Velha, e mais uns banheiros da Funasa que construímos lá no Barreiro do Fabiano, parece que 32. Então foram as únicas ações, quer dizer, algo insignificante, não chega a R$500 mil esse total de recursos repassados no período do governo do nosso ex-presidente Michel Temer e do Bolsonaro, né? Então foi muito difícil, né? A questão do governo do Estado, a gente, como vocês sabem, nós fomos dos primeiros a nos posicionar, né? Naquele caso da eleição passada, onde a gente se posicionou logo no primeiro dia, sem tergiversar, sem esperar muito tempo, até indo de encontro a uma posição que o partido externou. E Você foi o primeiro a anunciar apoio a Raquel na região, inclusive. Exatamente. A gente colocou isso claramente, e ela sempre tem dado bastante atenção. Eu não posso... muito atenciosa conosco, os secretários também que eu os procuro, doutor Evandro, principalmente, Evandro Avelar, que eu sempre estou indo lá ver a questão da estrada de Bitiranga, né? Uhum. E muito atenciosa ela, a governadora, comigo, da mesma forma que os secretários que nós procuramos. Já tivemos agora no mês de junho, nas festividades, também tivemos um patrocínio por parte do governo do estado para esses eventos, e outras parcerias que foram iniciadas lá no governo Paulo estão mantidas, essas parcerias. Então, acho que tudo tem-se um tempo, né? E é necessário para que a gente espere esse tempo. Estamos esperando ansiosamente por a questão da estrada de Bitiranga. A semana passada tive a notícia que o pessoal da empresa teve aqui nessa estrada, deve ser fazendo algum tipo de levantamento. Tiveram a semana passada aqui, algumas pessoas de Bitiranga nos repassavam isso, e é o grande sonho da nossa gente, do nosso povo, essa questão da estrada, e o governo federal já liberou através de empréstimo, o Banco do Brasil também, empréstimo junto à Caixa Econômica também, que a governadora já disse que ia usar nessas estradas. E todas as vezes que eu encontro, eu sempre lembro dessa estrada aqui de Bitiranga. Uhum. O último sinal dela indica o que em relação a essa obra aqui? A impressão que passa para o povo é que o governo Raquel só vai acontecer para Carnaíba, e claro que isso é uma forma de reduzir um pouco a ação do Estado, que vai além disso. Mas essa obra é uma obra estratégica, depois de tudo que a gente já passou. Tem algum sinal de fumaça de que ela realmente vai ser anunciada ainda nesse ano? O que é que se ouve de lá? O que o doutor Evandro colocou isso, quando eu tive em Serra Talhada com ele, e depois também, ele disse que isso é uma estrada que vai se concretizar esse primeiro passo daqui de Afogados da Engazeira até Ibitiranga de 5.500.000. Isso de certa forma, é algo insignificativo para o estado de Pernambuco, e a outra parte seria feito em um outro momento, né? Então, houve essa sinalização. Logicamente, ele é o secretário, né? Ele não tem o poder totalmente de decidir, vai ser dado agora. Eu espero, em breve, a gente vai solicitar, já solicitou uma audiência com a governadora,
para a gente tratar dessa questão e outras questões em Carnaíba. Isso é prioridade número 1 nossa. Essa luta que a gente empreendendo junto com as lideranças políticas da região de Bitiranga e até lideranças também do campo da oposição, se puderem nos ajudar, é importante todos estarmos unidos para o bem comum. Uhum. Bom, eu vou para o primeiro intervalo, daqui a pouco vamos falar de situação dos municípios, como é que está Carnaíba em relação às contas públicas, se tem motivo para queixas, a pauta municipalista tem falado muito sobre isso, inclusive o Congresso da MUP, e falar da pauta política também, porque está todo mundo querendo saber se Anchieta anuncia hoje o nome do seu candidato ou da sua candidata a prefeito. Voltamos, prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, aqui no debate, vamos às questões aqui. A Marilene Simão, Anchieta, está querendo saber sobre precatórios. Ela diz, diz ela que era para a gente receber ano passado. O que é que a prefeitura diz? No ano passado não, né? Era para receber agora, que entrou agora no mês de junho, não podia pagar o ano passado. E tivemos semana, quinta-feira, uma reunião e vai ser repassado até o dia do professor. Isso foi acertado, uma reunião com a SEMUCA e os advogados da prefeitura. Como é que está a relação com o sindicato? Boa. Eu tenho só... tivemos a negociação aí, como você sabe, o piso 14 pontos, embora aqui em Carnaíba todos com a gratificação já superavam o piso, e a gente negociou, deu 5% de janeiro, retroativo de janeiro até junho, e 10% a partir de julho. Aí já pagamos no mês de julho, no caso esses 30% desses 6 meses, pagar em 3 vezes no segundo semestre. Já pagamos agora do mês de julho, bem como 50% do 13º dos professores. Bom, falando nisso, tem esse debate sobre os pisos, né? Qual vai ser o impacto, piso da enfermagem, por exemplo, qual vai ser o impacto disso nas contas públicas de Carnaíba? Um impacto muito intenso, Nil. Mas, graças a Deus, Carnaíba nós fizemos, o governo deu a oportunidade de um cálculo diferente. As informações que tinham sido enviadas não correspondiam e nós refizemos essas informações, então o governo federal vai repassar, que é possível que saia já essa semana esse recurso de 4 meses, né? Só saiu 33 mil, se eu não me engano, no relatório inicial, e agora foi para 100 mil, embora que em torno de 160 é o total do impacto do piso de enfermagem, mas já melhorou bastante. Quem faltava 100 e tantos, agora já diminuiu, né? Então foi bastante positivo esse novo cálculo. Não atende tudo, né, como a gente sabe, mas é importante, é um pessoal que a gente sabe que se dedicou muito, principalmente nessa pandemia, e que merece. O problema aí chama-se a dificuldade das prefeituras arcarem com essa complementação, mas melhorou bastante. É justamente sobre isso que eu quero falar, sobre essa questão da dificuldade. O que na sua opinião e na sua leitura, sua experiência já com esse período já importante como prefeito, obviamente já tem como fazer uma análise mais aprofundada. A gente teve recentemente esse movimento da MUP e vai ter o Congresso Pernambucano dos municípios e muitas queixas, redução nos repasses do FPM, algumas contrapartidas obrigatórias e muitas queixas, essa questão das emendas que não estão sendo liberadas. Por outro lado, tem um debate em relação ao impacto de algumas isenções fiscais no governo Raquel Lira, governo Lula também sendo questionado. Está aqui, por exemplo, o Joselito Santana querendo a opinião dos prefeitos sobre a história de que os municípios vão paralisar, e aí os setores mais ligados ao ex-presidente Bolsonaro têm dito que estão batendo um pouco em Lula, que, por exemplo, essa paralisação tem como ponto de partida uma crise financeira que seria gerada pelo governo Lula. O pessoal, toda vez que se publica isso, crise no município, faz o ela agora, cadê a picanha? Como é que você está vendo isso? O que é que se deve cobrar do governo federal, do governo Raquel? Que leitura a Anchieta faz desse momento? Olha, veja só, a redução do ICMS não é de hoje, veio do ano passado, após o governo federal, no governo Bolsonaro,
reduzir a questão do ICMS dos combustíveis. É um impacto muito grande. Então, esse relatório já saiu da perda do estado de Pernambuco ano passado, se não me falha a memória, coisa de 600 milhões, parece. Quando o estado perde 600 milhões, nós perdemos também 25% desses recursos. Isso, os municípios foram atingidos desde o ano passado. E a questão do FPM, o que é que ocorre? Chega alguns momentos de ter um crescimento, depois uma redução. O FPM é um bolo, Júnior, junta-se a receita do imposto de renda e do IPI. E aí, quando o governo pega a devolução do imposto de renda, que joga para mais adiante, isso vai impactar mais naquele momento. Vamos dizer, o governo começou a devolver o imposto de renda das pessoas que tinham direito à devolução no final de maio. Então, retira do FPM do dia 10 de junho, do mês seguinte, porque o que é repassado no dia 10 do mês, de qualquer mês, se refere ao final do mês anterior. Então, são esses impactos todos. Logicamente, essas isenções, à medida que o governo federal que dá uma isenção ou dá uma redução nos impostos, isso afeta os municípios, ICMS também está sendo discutido aí com a redução do IPVA. É importante, a gente sabe que o IPVA do nosso estado é um dos mais elevados aqui do Nordeste. Agora é importante que não se tire a receita dos municípios e veja um caminho, porque senão vai faltar para os municípios, seja na saúde, seja na educação. Mas não tem essa coisa de dizer o impacto que tivemos no ICMS já foi o ano passado, como tem em todas as receitas do IPI também, da mesma forma. Então, eu vejo isso, não é de hoje isso, essa preocupação dos municípios, sempre temos essas crises, esses momentos, né? Mas a relação hoje do governo federal com os municípios é uma relação muito mais aberta, muito mais justa, né? Eu não estou. As emendas, parte das emendas de saúde já foram liberadas. Nós, inclusive, em Carnaíba, tivemos a liberação de emenda de 1.700.000, uma do deputado Danilo Cabral e do ex-deputado, e 200 de Humberto Costa. E é esse período que começam as liberações das emendas, né? Até o final do ano. O próximo ano é que é diferente, tem eleição municipal, elas têm que ser liberadas até o dia 30 de junho, se não me falha a memória. Então, as coisas vão ocorrendo, tem que se ter esse equilíbrio. A gente hoje vive, de certa forma, precisa melhorar o repasse, seja na saúde, a educação. Alguns municípios sofreram mais, isso depende do quantitativo de pessoas que tem na rede. Nós tivemos um momento agora em Carnaíba onde tivemos dificuldade, uma vez que praticamente todo o dinheiro da educação, que é uma composição, não é somente o governo federal repassa parte, depois retira dos municípios através do ICMS. Então a gente teve dificuldades onde grande parte era somente para salário dos nossos professores. Sei que existem outros municípios ainda com mais dificuldade. A saúde, da mesma forma, eu tenho um hospital, Júnior, eu já disse isso aqui outras vezes, hoje a gente deve ter um investimento mensal de R$600 mil. Reativamos as cirurgias, inclusive desde o mês de maio até agora, início de agosto, nós fizemos no hospital 118 cirurgias em Carnaíba, e isso são custos, né? Foram 20 mil procedimentos ambulatoriais, a média mensal, 144 mil até o mês de julho, né? Logicamente, às vezes um paciente vai 5, 6 vezes, é um curativo, é uma aferição de pressão, então foram 20 mil procedimentos ambulatoriais mensalmente, né? Raio-X, análises clínicas, né? E cirurgias, fizemos 118 cirurgias. Isso tem um custo elevado à saúde. Cirurgias de grande porte, como esterectomia. Quinta-feira passada mesmo foram 2 esterectomias, vesícula, outras mais simples, como hérnia, desafogando o Hospital Regional de Afogados da Ingazeira, uma vez que a gente faz esses atendimentos. Isso graças a um programa também que o governo federal liberou mais recursos para essas cirurgias eletivas. Foi liberado um pouco de recurso, parece-me. Carnaíba veio 40 mil, a gente sabe que não dá para pagar tudo isso, mas ajuda o município. Então, eu quero entender a relação
dos municípios com o governo Lula é uma relação bem mais saudável, né? Bem mais saudável, respeitando os municípios, né? E aí, quando alguém diz, não, o PAC não é importante. Ora, é importante, o PAC é importante, é reestruturador o PAC. À medida que o PAC vai gerar emprego, vai melhorar o retorno dos impostos aos governos federal, estadual e municipal. Então é importante que se tenha essa programação para investir, para voltar a indústria a funcionar, para gerar mais emprego para o nosso povo, que nós tivemos quase 14%, hoje está reduzido a 8%, me parece, que é esse o índice atual. Então é preciso investimento, como essa questão da segunda parte da adutora do Pajeú, a Transnordestina, a refinaria Abreu e Lima. Isso é uma coisa que vai trazer recursos para o estado de Pernambuco, e quando junta o recurso para o estado de Pernambuco, redivide com os municípios de todo o estado, né? Porque 25% do ICMS vem por município. O IPVA, um percentual também elevado, que as pessoas acham que é só o estado que fica. Não, os municípios ficam com IPVA. Eu não tenho certeza, convicção, mas me parece que é em torno de 50%, 40% a 50% vem direto para a conta do município do IPVA. Então, à medida que reduz, isso aí vai faltar dinheiro na conta do município. E tem que ter esse equilíbrio, a folha de pagamento, a gente tem um equilíbrio, pagar em dia, e graças a Deus, nosso município, a gente, nesse tempo todo, no final do mês, tem um salário do funcionário, pagamos os nossos fornecedores, em alguns momentos com mais dificuldade, mas no geral é ir tocando. Eu tenho 14 anos e meio, né, como mandato de prefeito. As dificuldades já foram maiores, eu já entendo dessa forma que em outros momentos tivemos mais dificuldades, e espero que cada dia mais o governo Lula amplie essas conquistas dos municípios. É um governo que não discrimina os municípios, não trata todos de forma igual, né? Dessa forma que a gente vê, e que com certeza essa aliança nossa com esse governo popular vai trazer mais benefícios para o nosso povo. Com dificuldades, não tem mar de rosas não, mas a gente sabe que é preciso uma dedicação, acordar cedo, acompanhar direitinho, receita e despesa, e fazer investimento para gerar trabalho para o nosso povo. Seu governo, o Eric Castro está querendo saber se seu governo vai aderir à paralisação do dia 30. Não, não tem porquê, eu não vou aderir à paralisação não. Nós vamos continuar lutando, pedindo, acredito que é uma luta justa dos municípios, mas no município não tem paralisação não. Bom, sobre estradas, pergunta aqui do Eduardo sobre a estrada de Caiçara. A gente tem também outra demanda de estrada, que é a passagem molhada do Manuel Soares, na divisa de Carnaíba Solidão e Afogados, e essa que vai para Solidão, exatamente. Inclusive o ouvinte falou mais cedo. Como é que está a manutenção das estradas? O que é que você diz sobre essas duas especificamente? Nós estamos terminando, acho que daqui para quarta-feira a gente termina essas áreas toda de Bitiranga, tudo de Bitiranga. Aí vamos, hoje inclusive a equipe, ontem eu tive lá na Gameleira, reunido com a comunidade Gameleira e outras pessoas do Caxi, e já mandei uma equipe hoje acompanhando para ver a situação, que a gente viu que precisa recuperar aquelas estradas do lado aqui do Caruá. O que a gente entende? Entende que essas estradas de Bitiranga, Novo Pernambuco, elas precisam, ser uma distância maior, seja de Afogados, seja de Carnaíba, a gente precisa resolver mais rápido. Da mesma forma que as do Caruá, lá da Serra do Urubu, da Gameleira, do Caxi. Então, todo esse maquinário nosso está saindo de Bitiranga, deve sair até quarta-feira, e vai cuidar dessas outras. Essa passagem molhada lá, a gente tem que recuperar ela em breve. Nós vamos fazer essa recuperação, estamos lançando um bloco de ações, licitações, calçamentos, inclusive em zona rural, Nil. A gente está pensando em até o próximo ano, são 2 licitações grandes de calçamento para melhorar a acessibilidade dessas pessoas, de 15 mil metros de calçamento em zona rural e mais 15 mil metros dividindo por povoados e distrito. Isso tudo com recurso próprio. Nós temos aquela emenda que chama emenda PIX, né? Por parte do deputado Danilo Cabral, que colocou 2 milhões. Essa emenda desse ano ainda são do deputado Danilo, que é em cima do orçamento do ano passado, e nós vamos trabalhar todas essas ações com esses recursos e outros que vão chegando, a exemplo de Humberto e Tereza, que nos prometeram
e Lucas Ramos já está trabalhando para a gente receber verbas extra-orçamentárias para avançar nessas conquistas. Vamos também, Nil Júnior, construir lá em Carnaíba um centro administrativo da educação que vai homenagear o nosso ex-professor que faleceu, o secretário de administração, o Jonas Rodrigues. É um prédio onde vai ter um auditório. A educação avançou em todos os sentidos, precisa de mais espaço, e vamos fazer aqui naquele espaço ao lado da Secretaria de Educação, com entrada por a rua José Martins. Tem uma casa de propriedade da prefeitura, nós vamos entrar, e um local para um auditório de 250 a 280 pessoas, uma vez que o município precisa realizar eventos, principalmente com o pessoal da educação, e são mais de 250 professores, e vamos construir uma obra que deve ter um orçamento em torno de quase 2 milhões de reais, e se Deus quiser eu quero entregar até o próximo ano, no mês de junho, julho, agosto, a população do município. Porque fizeram aquela parceria do Curral Velho, Afogados e Carnaíba, gerou uma expectativa sobre Alto Vermelho e Ibitiranga. Tem alguma novidade, Anchieta? Sim, o Sandrinho ficou, de fazer esse projeto aí. Agora ele faz esse projeto e a gente entrar em parceria também, que é importante isso aí, embora que você lembra muito bem que Ibitiranga ficava totalmente isolada, anteriormente aquela passagem molhada baixinha, e a gente fizemos aquela ponte que hoje logicamente tem que ver a situação do Alto Vermelho, ligando ali ao outro lado, lá na frente, Ibitiranga, mas o Sandrinho ficou encarregado. Acredito que esse projeto já está sendo elaborado para a gente dividir essas despesas. Bom, vamos lá. Obviamente tem muita gente querendo saber, querendo especular e lhe ouvir sobre o debate sucessório. A gente, daqui a um ano, vai estar no calor do processo eleitoral praticamente, já estamos, daqui a um ano já tem praticamente passado esse prazo de confirmação das candidaturas, e toda a especulação em Carnaíba, a gente tem acompanhado o debate da oposição e o debate governista, toda especulação em Carnaíba tem girado em torno da possibilidade de indicação do nome da Tainara Queiroz como candidata governista. Estou vendo aqui, inclusive, o post da Prefeitura de Carnaíba, que é um post institucional, mas nas imagens, nas fotos da última agenda, a gente vê a Tainara em plano frontal, assim, aparecendo bem, e está todo mundo dizendo que ela é a candidata, Anchieta. Mas não só tem ela não, tem Everaldo Patriota aí. Mais dos nomes... Secretário também. Mais dos nomes cotados aqui, ela está numa... Tem uma foto aqui que você tá você, Humberto e estão bem arrumadinhos aqui, bem no centro da Obrigado, foto. pelo arrumado. Estavam elegantes. E quando é que você anuncia a Tainara? Vai anunciar agora ou vai esperar mais um pouco? Não, veja só, eu vou anunciar a nossa candidatura, o candidato que nós vamos tirar dessa unidade que estamos muito unidos. Quem tenta jogar aí na desunião está se enganando. Eu somente no final de março, talvez dia 31 de março, que é o dia do meu aniversário. Vamos marcar isso aí, o início de abril, Nós não vamos. Tainara é uma moça competente, trabalhadora, exemplo de outras pessoas que está lá na luta com a gente, desempenha um bom trabalho, mas esse momento é de governar, Nil Júnior. Eu não posso parar o meu governo agora, tá certo? A gente tem que trabalhar muito, nós temos investimentos importantíssimos para fazer no município, estamos equilibrados financeiramente, nós temos uma capacidade de investimento nesse momento de mais, vamos fazer licitações, em torno de 5 bilhões de reais. Nós temos essas obras para serem licitadas, para a gente colocar 5 ou 6 bilhões, além de outras captações que nós temos que, junto ao governo federal, para a gente trazer investimento para Carnaíba. Então, eu não vou, de maneira nenhuma, eu já disse isso em outros momentos, mas no próximo ano a gente sabe quem vai ser a pessoa que vai ser ungida, que é a pessoa que vai estar lá lutando para preservar esse legado nosso durante esse tempo todo, de uma educação de qualidade, que a gente dá ao nosso povo, à nossa gente. É motivo de orgulho muito quando eu vejo os resultados aqui, seja do IDEB, do SAEP, que a gente trouxe Carnaíba, que lá até no passado nem índices existiam, Nil Júnior. Em 2007...
o índice do nosso IDEB era 3 apenas, e já tinha tido 2, 3 anos do nosso governo. Logicamente, o conjunto dos alunos não era o nosso. Depois passou para 4,3 e ainda foi. Hoje nós temos nas séries iniciais 6,8. E o Júnior, a gente tem médias de escolas aqui. A nossa rede municipal de educação em Carnaíba foi 7,3. 7,3. O Colégio Militar do Recife, que exclui, que seleciona, que não coloca essas pessoas que têm algum problema. Eles excluem e fazem um processo seletivo, uma admissão, você sabe disso, para fazer lá. A nota do Colégio Militar, que muita gente se espelha nesses colégios militares, foi 7,23. A rede de Carnaíba, 7,3. Olha a nota das escolas. A Giselda Simões, 7,86. José Batista, 7,81. Complexo Governador, 6,56. Frederico Maciel, 7,62. João Joaquim, 8,76. Imaculada Conceição, 7,21. Joana Freire, 7,72. Escola Municipal... Então, e outras escolas aqui, tudo com desempenho bom. A Domingo Jacinto de Bitiranga, rapaz, foi um show a meninada. Quero parabenizar os nossos professores. Nil, foi 9,03, uma escola de matemática. A maior nota do estado de Pernambuco em matemática. Graças, logicamente, ao envolvimento desses professores dedicados. E aqui eu parabenizo todos os professores de Carnaíba. Agora, tu imagina, tirar 9,03, 14 meninos de Bitiranga fecharam a nota com 10. Isso é qualidade de ensino. Logicamente, é o espaço físico, é a capacitação desses profissionais, é o salário em dia, é a premiação que a gente dá, como todo final de ano a gente também faz uma premiação de R$200 mil no programa. Então, é o conjunto, é a família junto conosco, discutindo o problema do menino. Tá certo? Qual é o problema? Vamos avançar. Equipe gestora de educação acompanhando toda essa meninada. Então isso que muda a vida das pessoas. É a educação. A saúde é uma coisa de forma instantânea que precisa ter resultado. Mas a educação é fundamental. Você está na escola do seu colega patriota, que eu fui fazer uma avaliação do governo aqui. Aí fiz uma pergunta política e ele puxou. E eu acho que é óbvio que se puxa. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Na minha opinião... E na opinião de muita gente, se for pegar o nome de Anchieta Patriota para a história de Carnaíba, é indiscutível, é possível que você seja uma das lideranças, ou a liderança mais importante, se você pegar 3 décadas recentes de Carnaíba. Isso é inquestionável. Sua última avaliação divulgada de abril é de 82,7%. Isso é inquestionável. Agora, por outro lado, o que é que eventualmente se questiona? Que Anchieta, vou dizer o que eventualmente eu escuto. Digo o que os adversários dizem. Não, às vezes há uns sinais de fumaça também de pessoas do seu grupo, porque às vezes eles não assumem. Não, Anchieta é centralizador, Anchieta não divide o poder, no sentido de não formar novas lideranças. Mas nós estamos formando. Não, essa é a pergunta. Você acha que você não corre um risco de jogar toda essa aprovação de governo, porque... Eu conheço Tainara há muito tempo e não estou falando de Tainara, mas assim, a expectativa ou a impressão que falta é que você não tem um nome que tenha caído ainda no gosto da opinião pública e que eventualmente se questione e se acredite a sua condução política, da sua formação, de uma condução personalíssima nesse sentido, né? E eventualmente você recebe algumas críticas. Você não acha que pode perder o leite? E por que não surgiu, repito, não vamos falar só de Tainara, de outros nomes, Tiago Arruda no momento, Tainara outro, não está faltando um nome com mais tutano política e nenhuma crítica, pelo amor de Deus, a Tainara, a Tiago, ou qualquer outro nome que tenha surgido. Você não corre o risco de, sentado em cima dessa aprovação, achar que pode eleger qualquer um e perder o leite depois de tanto trabalho? Não, nós vamos trabalhar e estamos trabalhando para escolher o melhor nome. E é gente com tutano, gente inteligente, preparada e que vai dar continuidade ao legado que a gente deixou no nosso município. E outra coisa, Nil, essa história que eu disse aqui uma vez para tu, que eu não queria mais nada de eleição, de disputar a eleição, não. Sim. Hoje eu vinha olhando Luiz Inácio, logicamente, outro nível. Lula com 77 anos,
presidente da República do nosso país. Sofreu o que sofreu numa prisão. Quer dizer, eu estou com 66, por que é que eu não posso voltar lá na frente? Eu posso voltar lá na frente, se o povo, se tiver saúde, se Deus quiser, se eu tiver saúde, se o povo quiser também, eu posso voltar lá na frente. Porque eu acho que a gente ainda tem que dar nossa contribuição e juntar esses esforços que nós temos gente qualificada, nós vamos escolher o melhor nome e o melhor nome vai dar continuidade ao nosso governo, não tenho dúvida nenhuma. A oposição está colando na Tainara a história de que é de afogar, não é da terra, a Anchieta vai botar uma forasteira, olha, está querendo lhe atingir com isso, o que é que você diz? Esse discurso de forasteiro é um preconceituoso, né? Eu fui vítima disso, Nil. Quando eu fui candidato lá no passado em Carnaíba, eu cheguei a tentar tirar o título de eleitor em Carnaíba, quando morava em Afogados da Engazeira, e não deixaram eu tirar o título. Foi preciso eu ir conversar com o juiz eleitoral, me taxando de forasteiro. Essa coisa de forasteiro, isso não existe. Milton Pierre foi o terceiro prefeito de Carnaíba eleito, deve ter sido, segundo ou terceiro. Era de Sertânia, né? Competente, trabalhador e outros tantos. E teve gente de Carnaíba que não fez nada, né, com nome. Isso não existe, né? Nós somos uma nação, nós somos pessoas que recebemos todos os cidadãos do mundo. Quanta gente tem em Carnaíba de fora e que é cidadão e que defende os interesses do nosso povo. Isso é um preconceito horrível, xenofobia, né? Forasteiro é xenofobia, né? Então isso não existe. E vamos trabalhar, estamos trabalhando, estamos unidos. Ontem tivemos na Gameleira, no Açude do Caruá, com as nossas lideranças. Hoje, os dois nossos amigos vereadores estão na zona rural, vendo os pleitos das pessoas. E não tenho dúvida, não, que, se Deus quiser, quando eu fui candidato em 2004, no mês de setembro, agosto, eu tinha uma pesquisa, agosto mais ou menos, uma pesquisa onde, de certa forma, mostrava caminhos positivos para mim, mas os números em si não eram positivos. E ganhamos a eleição em 2004 de prefeito de Carnaíba. Eu tenho esses números ainda comigo. E eu faço avaliação constantemente. E a gente sabe que, às vezes, a gente contraria interesses, né? Interesse de gente poderosa, gente rica, que muitas vezes quer se juntar a grupos para tomar de conta do município. E a gente vai se juntar aos pequenos, aos que querem manter essas conquistas de saúde de qualidade. Vamos olhar o passado de Carnaíba como era, o que era a saúde de Carnaíba, o que é a educação de Carnaíba hoje, o que foi no passado. Todo mundo sabe disso e a gente vai preservar isso com a unidade do povo. Como é que você recebeu as críticas da Ilma Valério, que é presidente da NDL lá, colocou pela primeira vez o nome como pré-candidata, o Gleibson defende pesquisa, a oposição está se entendendo ainda, mas chamou a atenção o questionamento que ela fez no programa A Tarde é Sua, ao seu ciclo, meio nessa linha de que não, a Anchieta é totalitária, a Anchieta não escuta e tal. Como é que você recebeu o questionamento dela? Eu acho que ela nunca participou da política de Carnaíba. Eu quero saber o que foi feito por política em Carnaíba, dessas pessoas. Eu acho que eles devem escalar o time dele e a gente vai escalar o nosso e o povo vai julgar. O povo vai julgar. Agora eu quero saber o que foi feito por essas pessoas, né? O que fizeram por Carnaíba durante esse tempo todo, qual é o legado que colocaram até agora para o nosso povo. Interesses financeiros, comerciais, né? Eu quero saber qual foi. E aí a gente vai ter um tempo aí para esse debate aí, né? Dizer que a educação de Carnaíba, quando a gente assumiu em 2005, era terrível. Quem é que não lembra? Só quem não conhece a educação de Carnaíba, né? No passado que nós tivemos e o que é hoje. Então, eles escalem o time dele, que eu vejo aí toda hora briga de um lado e briga de outro. Um diz, vai aqui, arruma um deputado, vai lá, abraça, aquela confusão toda. E a gente vai escalar o nosso time, né, com os nossos vereadores, as nossas lideranças, que estão todas unidas, juntas, para a construção dessa Carnaíba vitoriosa, diferente, né, que sai nas manchetes dos jornais de forma positiva, sem perseguir ninguém, que não perseguimos ninguém. Né? A nossa luta é para qualquer carnaibano que tenha qualquer problema, ter acesso aos nossos serviços, que é um direito do cidadão, seja educação, seja saúde. Né? Eu me coloco muitas vezes, pessoas
que são nossos adversários políticos, eu me coloco à disposição. Está uma pessoa internada no hospital que tenha dificuldade, lideranças políticas importantes, né? E eu ligo, está precisando de alguma coisa, o que é que quer. Agora, cada um realmente tem o seu estilo. Agora, eu pensava, e às vezes você sabe que você entra na política, né? As pessoas querem que você entre na política, mas às vezes tem uns que fazem com que a gente permaneça nisso. E eu estou novinho ainda, com 66, se Deus permitir, controlar direitinho minha saúde, fazendo meus exames. Estou aqui, fiz um PET scan agora há uns 3 meses. Graças a Deus, o câncer zerado, só uma diabetesinha que eu controlo muito bem, né? Então, se eu tiver saúde, se Deus permitir, eu vou continuar trabalhando. Foi minha história de luta. Minha história de luta foi essa em Carnaíba, que vem lá de trás de muito tempo. Não é de hoje, não. De 82. De 82 já fui candidato a prefeito de Júnior, estudando medicina no Recife. Então... Não, essa entrevista, o mais curioso dela é que ela já está dizendo mais de 2028 do que 24. 2028 já vou botar na manchete. Manchete admite volta à disputa em 2028. Eu vou ouvir os meus colegas blogueiros aqui. Eu tenho Mário Martins e Júnior FIFA. Fala, Mário. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Super Pajeú. Bom dia, doutor Anchieta. Bom dia, Mário. Anchieta, antes muitos imaginavam que o candidato do governo deveria ou poderia ser Júnior de Mocinha, vice-prefeito por 2 mandatos, vereador mais votado mais de uma vez. Mas não, cogitou-se depois Tiago Arruda e agora Tainara. Gostaria de saber quando, mais ou menos, se já está definido... se vai ser Tainara mesmo e quando, qual o limite de tempo para o doutor Anchieta, a Frente Popular de Carnaíba, anunciar o candidato a prefeito ou candidata a prefeita de Carnaíba. E vamos ouvir o FIFA, essa de Tainara, a gente... 31 de março de 2024. Mas esse é o prazo legal ou político? Político. 31 de março. FIFA! Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, doutor Anchieta e ouvintes da Pajeú. Nil, aproveitando a deixa da pergunta que você fez ao experiente, competente, político, o prefeito de Carnaíba, Anchieta, patriota, eu queria perguntar a ele o seguinte: lá atrás, a imprensa, os carnaibanos davam como certa que o candidato do prefeito seria o secretário de Infraestrutura, Tiago Arruda. Tanto é que todas as visitas e inaugurações que o prefeito ia no seu município, as fotos eram coladas com Tiago Arruda. Hoje, você, Nil Júnior, disse, e nós somos testemunha, de que nas inaugurações, nos eventos do governo de Carnaíba, o prefeito está colado com a Tainara. Eu pergunto, houve alguma coisa, mesmo Tiago fazendo parte do governo, houve algum problema com o senhor e Tiago, politicamente, né? Porque Tiago ainda está no governo. Porque Tiago mudar de pré-candidato a prefeito para pré-candidato a vereador, eu acho que tem alguma interrogação no meio. Bom dia, um abraço. Olha, primeira coisa que eu nunca disse quem seria o candidato, nem falei que Tiago era candidato. Você não tem nada que se coloque. Isso aí. Sim, mas o Tiago, o negócio das fotos, ele tem razão. Continua aparecendo. O Tiago estava ontem no açude do Caruá com a gente. O fotógrafo parou de mirar nele, né, gente? Tá mirando mais na menina. Ele não estava na associação. Mas isso é coisa do fotógrafo. Você tá achando... é do fotógrafo. Então é isso aí. E o Tiago é um grande colaborador da gente, tá? E está nos ajudando bastante no governo, como todos os outros secretários. Eu não posso sair dizendo aqui que ele foi rifado, não. Hein? Eu não posso sair dizendo aqui que Tiago foi rifado. Nunca entrou, ninguém disse que ele seria, eu nunca disse. Né? Se alguém disse, foram outras pessoas. A culpa é do fotógrafo. É do fotógrafo. Anchieta, obrigado e até a próxima conversa. Meu amigo, quero voltar em breve aqui, mais ou menos. Foi muito boa essa entrevista e quando vocês... Um abraço.